Hoje é diferente, né? É um seminário, então nós vamos conversar. Então vocês podem interromper para fazer perguntas que sejam pertinentes ao tema. A gente quer também rogar o Mestre Jesus, aos benfeitores, que nos mantenha sintonizados com o mundo espiritual, para que sejamos, como disse a Cristo, instrumento dos Espíritos para cada um de nós. Também quero dar a boa noite aos internautas, né? Os companheiros amigos do Facebook. A gente tem 9.000 amigos no Facebook. Então, caso vocês queiram pedir adição de amigo, compartilhar, ajudar a divulgar a mensagem espírita, não é a minha mensagem, mas a mensagem espírita. Os livros eu os assino, mas são mensagens dos espíritos. Inclusive, em uma ocasião, um amigo lá em Portugal pediu para ler o capítulo 2 do livro Terapêutica do Perdão. E ele começou a ler. E eu comecei a perceber que era um conteúdo diferente. Sabe quando alguém está lendo um livro que você não conhecia? E eu fui ouvindo, admirado. Aí quando eu olhei do meu lado, o Jordano Bruno estava rindo. Aí eu entendi. Quer dizer, o capítulo é dele, né? Não era meu. No livro Terapêutico do Perdão, que ele me permitiu assinar. Porque a gente didaticamente separa assim. O que eu recebo na casa espírita, no momento mediúnico, é do Jordano. O que eu trabalho como inspiração é meu. Só que não é nada, nenhum dos dois é meu. Agora mesmo eu escrevi um capítulo do meu próximo livro, chama-se Ser Feliz com Terapêutica. E aí, esse capítulo é dedicado ao Lar Francisco, do trabalho que fizemos participamos com o George, com o Fábio, com os Marques, né? Na distribuição da quentinha com os moradores de rua. Então eu menciono lá o Fábio, já está no Facebook do Lar. Quando eu acabo de escrever, eu coloco no Facebook até para ter a noção da aceitação do público daquela mensagem, né? Enquanto a gente acompanhava com a prece, um amigo franciscano me disse o seguinte: o perdão é a porta de saída da caverna. Aí eu me lembrei, como professor de filosofia, do mito da caverna de Platão. E ele disse: não se refere a isso. É sair da caverna mesmo. Porque nosso cordão de prata ainda está preso ao reino animal e ao homem da caverna. O nosso inconsciente ainda nos prende à caverna. O sentimento de injustiça que leva à necessidade do perdão, a revolta interna, representa o homem primitivo que fomos, não somos mais. Então, o perdão é como se cortássemos esse cordão, como se cortássemos o cordão que nos prende à caverna. Eu achei muito interessante a mensagem que o Espírito me trouxe enquanto eu escutava a oração. O perdão tem várias vertentes. Tem duas principais: o perdão e o auto-perdão, a mágoa e a culpa. Não dá para trabalhar os dois numa vivência só. Cada vivência tem que definir qual que a gente vai trabalhar. E os Espíritos nos pediram para trabalhar o perdão hoje. O auto-perdão fica para um outro momento, que leva tempo. A abordagem é diferente. Então vamos conversar calmamente durante 40 minutos. Em seguida faremos 40, 50 minutos. Em seguida fazemos um intervalo. São 7h35, 8h10 por aí, fazemos um intervalo de 15 minutos e voltamos para a parte prática.
O perdão. Por que a palavra perdão? A palavra perdão vem da justaposição de duas palavras latinas. Per é um prefixo e o sufixo donare, perdonare, do latim perdonare. Em italiano também, no italiano radical, mais antigo, é também perdonare. Hoje utilizam perdono, também está certo. O prefixo per, ele significa intensidade. Ele é colocado em palavras intensas. Vamos dar um exemplo? Perseguir. É intenso? Permanente. Não é? Perseverança. Não é também? Então, toda palavra que tem esse per significa que é intenso. Ela tem o prefixo que significa intensidade. E o sufixo donare. Donare, do latim, quer dizer doar. Doar é um pouco mais do que dar. Jesus nos ensina a diferença das duas palavras quando ele vai nos apresentar o óbolo da viúva. Lembra dessa passagem na Bíblia? O fariseu vai lá e bota muito dinheiro no cofre e a viúva só põe uma moeda. E ele pergunta: quem deu mais? E aí ele continua respondendo: a viúva, porque o outro deu o que sobrava, a viúva deu o que vai lhe faltar. Então, quando damos alguma coisa de nós com sacrifício, isso é doar. Quando fazemos com facilidade, não é tão doar assim. Depois de amanhã, amanhã eu vou dar um curso de oratória lá na nossa casa. A ideia é de formar palestrantes para oferecer para as outras casas. A gente até já tem, e porque também levamos muitos palestrantes de fora. Então os nossos palestrantes lá falam na tribuna 1 ou 2 vezes por ano. Agora deve aumentar, que a gente abriu uma segunda palestra. É igualzinho aqui. Era domingo, só que de manhã, né? 9 horas da manhã. E agora abrimos uma quarta-feira, às 18 horas. Aí vai dar um pouco mais. Quando era só no domingo, o palestrante falava 1 vez por ano. No máximo 2, quando era muito bom. Então, tem uma amiga da nossa casa que ela disse assim: o dia que eu vou fazer palestra é como se eu fosse casar. Eu visto meu melhor vestido, porque é só aquele dia, é o único do ano, né? Porque eu trago muita gente fora. Então, para ter uma qualidade na palestra. E aí amanhã, então, a gente vai trabalhar. Vai dar esse curso de 7 às 10 da noite. Lá. E uma das pessoas, às vezes as pessoas falam: você tem facilidade para falar. Não sei se eu já nasci com essa facilidade, acredito que não, mas eu tenho uma herança do passado. Mas a verdade é que são 30 anos viajando pelo Brasil e pelo mundo, então as coisas ficam, às vezes vão ficando mais fáceis. Mas aquele que vem aqui para frente e a perna fica bamba, o mérito dele é maior do que o meu. Está no livro dos Espíritos: quanto maior o esforço, maior o mérito. Então, logo, donare é doar, é sacrifício, é tirar de si. É você estar com frio, a temperatura caiu, mas você vê um morador de rua sem camisa, você tira a sua camisa e veste nele. Você vai dizer: mas aí eu posso ficar limpado. É verdade. Mas você daqui a pouquinho vai chegar em casa e vai vestir outra camisa. Ele não. Ele só tem a sua que você deu. Você não dá, ele vai ficar a noite toda certa. Então essa capacidade de desapego é chamada doação. É diferente da cesta básica. É diferente daquela limpeza que a gente faz fim de ano. Eu tenho um problema, eu não consigo usar muitas coisas. Então normalmente eu uso somente um par de sapatos, um par de tênis, um par de sandálias, porque eu só tenho 2 pés. Aí eu não consigo entender por que eu tenho que ter muitos pares. Eu até respeito quem tem, é que eu não consigo. Eu também não consigo ter muita roupa. As minhas roupas todas são ganhadas. Raramente eu compro roupa. Essa camisa foi presente de aniversário do ano passado. Agora em janeiro vai completar 1 ano que eu ganhar de presente.
Se você olhar, meu tênis foi um presente de um amigo lá dos Estados Unidos, a calça foi a minha filha que me deu presente dos pais, e assim. Mas chega uma hora que fica cheio, aí eu quero, e geralmente eu uso o fim de ano, aí eu vou esvaziar o guarda-roupa e levo para doação, para o bazar da Casa Espírita. Isso não é doação, é um serviço que a Casa Espírita está prestando para mim, porque eu tenho onde colocar aquilo. Na Europa você tem que pagar para o cara tirar da sua casa. Aqui a gente faz de graça. Então, quem está fazendo caridade conosco é a Casa Espírita. Tem gente que tem a cara de pau de doar uma geladeira com motor arriado. Entendeu? Chegou uma geladeira na Casa Espírita. O que aconteceu com a geladeira? O motor está queimado. Eu digo, para que eu quero uma geladeira com o motor queimado? Quem é que faz um negócio desse, gente? Se bobear, ainda exigiu que a gente pagasse o frete para carregar ainda. Então, isso não é doar. Doar é quando você dá de si. Quando você... É na campanha do quilo. Eu fui bater numa porta. A gente foi fazendo o bairro. Até que chegou naquela parte pobre. Quando eu cheguei na porta que eu bati, eu olhei na janela. Não tinha janela. Era a coberta que pregaram o prego para tapar o buraco da janela. Aí eu já tinha batido. Quando eu vi a janela, eu me arrependi. Digo, aqui eu não tenho que pedir. Tem que dar. Mas como eu já tinha batido na porta, eu não podia sair correndo, senão achar que eu estava fazendo, né? Brincadeira. Uma brincadeira. Então não que dá quando a gente liga falso por um trote, exatamente. Aí veio uma senhora, e eu meio automático, isso aconteceu uns 15 anos atrás. Eu meio automático falei assim, nós estamos fazendo a campanha do quilo para os pobres. Eu fiquei com vergonha de falar aquilo para ela. Mas era uma frase decorada. E aí ela disse, fulaninha, pega feijão. Pediu a filha. A filha era uma mocinha de 20 e poucos anos. E aí a filha disse, mas mamãe, a gente só tem 1 quilo de feijão. Ela disse, dê metade. Mas mamãe, se eu der metade vai fazer falta. Faz não, meio quilo dá pra gente comer. Caramba, gente. Eu saí dali, que ganhei o dia. Acho que é o feijão mais delicioso que alguém pudesse receber. Quem foi o premiado para receber aquele meio quilo de feijão? Imagina isso. E tem gente que tem a cara de pau de dizer que não tem uma caixa de fósforo. Você bate na mansão, o cara fala, não tenho nada. Digo, nem vergonha na cara. Entendeu? Como é que pode? O carrão na porta, né? E aquela senhora deu meio quilo de feijão. Isso é doar. É vencer a barreira. É passar o muro. No entanto, se doar já é uma palavra forte, já é uma palavra intensa, por que criar uma palavra perdoar? É redundante, é pleonásmo. Seria a mesma coisa que dizer assim, entrar para dentro, ninguém entra para fora. Subir para cima, ninguém sobe para baixo. Subir é para cima. Sair é para fora. Então, quando eu digo sair para fora, eu estou sendo redundante, estou cometendo um pleonasmo. Então, será que Jesus não sabia disso? Porque Jesus utilizou a palavra perdão. Quantas vezes? Eu devo perdoar, Senhor? Perguntou Pedro a ele. Ele disse, Jesus tinha uma didática fantástica. Era uma didática socrática. Dizem que ele aprendeu com Sócrates. Eu acho que é o contrário. Então, Sócrates chamava de maíote, que ele queria a verdade de sair da pessoa. Jesus devolvia. Isso é didática. Porque se o seu filho pergunta assim, mamãe, o que é sexo? Você não pode sair respondendo. Você tem que dizer, para você, o que é sexo? Porque de acordo com a resposta da criança, você vai partir dali para explicar. Se a criança fala, é uma sementinha, você já sabe que a mentalidade dela é infantil. Você tem que falar com simplicidade, mas com a verdade. Se falar sexo é quando o homem e a mulher resolvem um beijar o outro, trocar energia, enfim, quando eles deitam juntos, você já sabe que já tem uma malícia aí, você vai explicar com a linguagem mais elaborada. Então Jesus disse a Pedro, para você, o que é o perdão? Quantas vezes deve perdoar? E Pedro tinha uma preocupação com essas coisas. Pedro queria sempre responder a verdade, o próximo dela. Ele diz assim,
Aí pensou, eu vou falar que é 10 vezes, mas Jesus vai dizer para mim assim, é pouco. Ele pensou assim, eu vou falar que é 100 vezes, e se Jesus disser que é pouco? Eu acho que eu vou falar 1000 vezes, mas ainda assim Jesus talvez diga que é pouco. Aí ele pensou, vou falar 7. Então 7 não é aleatório, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na linguagem judaica, no Talmud, na Torá, significa infinito. Significa sempre. Mas ele estava tão seguro que ele percebeu a profundidade do Senhor, que ele disse assim, ele não respondeu, ele respondeu perguntando. Quando a pessoa responde perguntando, é porque ela não está convicta da resposta dela. Ele disse assim, 7 vezes, Senhor. Aí Jesus disse, não. Ele já tomou um susto. 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, sempre, com muito esforço. Sempre o Pedro já tinha respondido. Mas 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, com muito esforço. Quer dizer, não é fácil. Então Jesus utilizou a palavra perdão. Então não é um pleonasmo, não é uma redundância. É que perdoar significa doar para quem você não gosta, para quem você odeia, para quem você está magoado. Isso é doar, isso é perdão. Doar para o morador de rua é difícil? Não, porque é alguém que eu não conheço. E se eu não conheço, não tenho nada contra ele. Não obstante, às vezes, mesmo assim a gente tem dificuldade. Agora, doar para quem me quer mal, para quem quer furar o meu olho, para quem, se puder, vai enfiar o punhal na minha costela, isso não é fácil. Tanto que a pessoa fala, eu já perdoei o infeliz 3 vezes, ele continua aprontando comigo. Mas perdão é isso. Perdão, eu digo que é como, é assim, você emprestar o dinheiro para a pessoa que você já emprestou e que não te pagou, porque tem gente que pega dinheiro emprestado e esquece que perdeu emprestado e pega de novo. E não vai te pagar de novo, e mesmo assim você empresta. E por que você empresta? Porque você sabe que a pessoa precisa. E por que você não dá? Porque você não quer tirar dela a dignidade de pegar emprestado, que é diferente de quando receber. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a esmola é agradável a Deus? Que era tão comum nas igrejas, na época de Kardec, tem esmola, até hoje. Centro espírita mesmo, na porta do centro espírita, às vezes a pessoa fica ali de propósito, na porta do centro espírita, a pessoa sai, e aí o esmoleiro vai lá pedir esmola, para explorar a gente. E aí então a Kardec pergunta, o espírito fala, é condenável. É assustadora essa resposta. Ninguém esperava isso. Acho que não é o próprio Kardec. E aí eles explicam, porque a esmola exalta quem dá e humilha quem recebe. Por isso que eu escrevi um artigo citando o Fábio, porque o Fábio se mistura com o morador de rua. É diferente. Ele se mistura. Se a gente não prestar atenção, ele fica para trás, pensando que é um deles. Entende? É diferente. Eles se identificam com ele. O Fábio, aquele grandão, aquele negão grandão, é assim que identificam ele. Antes de ele falar negão, ofendia, mas os negros hoje, quando você fala negão, ele fica, já faz até pose. Né? Porque hoje é chique ser negão. Então, e aquele negão? Qual? Aquele grandão? O morador perguntou. Aí o Marcos falou, ele está vindo aí. Não, porque ele falou comigo que ia me dar uma mochila para eu carregar minhas coisas e ele não trouxe, ele está me devendo. Olha a intimidade. Mas é um abusado esse morador de rua, a gente pode pensar à primeira vista. Não. É que o Fábio deu liberdade a ele, para ele dizer isso. Ou seja, o Fábio se misturou com ele.
É isso que o Francisco fazia. Francisco se misturava com os mendigos. Então o Fábio está aprendendo a lição que a casa está passando para ele. Então, isso é humildade. Humildade não é andar com a roupa rasgada. Humildade é se igualar ao outro. Porque também tem um rico que é pobre. Tem um rico que é pobre. Não é só o morador de rua que é pobre, não. Tem gente pobre na paciência, pobre na intolerância, pobre na humildade. Pessoa que é arrogante, então na humildade ele é pobre. Muita gente pobre nas mansões. E aí a gente vai ter que se misturar com eles para eles se sentirem igual. A gente chegar lá dizendo, olha, isso aí é arrogância. Vai estar humilhando ali. Então, doar é se misturar. Não é esmola, é diferente. Porque se humilhar quem recebe, não é condenável, diz os Espíritos. Então o perdão é vencer essa barreira. É dar para quem não merece, dentro do nosso olhar. É dar para a pessoa do mal, dentro do nosso olhar. A gente olha para a pessoa e diz assim, tudo bem que eu sou espírita, mas podia acontecer um acidente aéreo. Imagina todos os deputados indo para a convenção, não podia acontecer um acidente aéreo. Né? Então a gente tem esse sentimento ainda. Tanta gente boa morrendo, por que não morre os ruins? Está lá no Evangelho. Se fosse o homem de bem, não teria morrido. O Evangelho, os Espíritos nos convoca a essa reflexão, porque a gente vive falando, por que a pessoa boa morre? Devia levar esses bandidos, esses corruptos, como se a gente não fosse, né? Chico Xavier foi interrogado sobre o que é o criminoso. Eu achei fantástica a definição. O Chico é o Chico. Eu sou apaixonado pelo Chico. Ele respondeu assim, criminoso é aquele que descobriram o segredo dele. Só isso. Nós temos o nosso segredo. Se alguém pegar, vamos para a cadeia, igualzinho aqueles políticos que pegam lá. Só que ninguém descobre. A misericórdia divina, né? Não chegou a hora do nosso testemunho ainda. Então é vencer a barreira. O perdão é senso de justiça interna. E é um senso de justiça primitivo. Que é um senso de justiça igual aquele juiz que deliberou para ele mesmo uma férias de 60 dias. É que ele precisava pedir autorização ao chefe do poder, do tribunal. E ele era o chefe do tribunal. Então ele escreveu um pedido. Solicita ao chefe do tribunal que analise a necessidade que eu tenho de tirar férias de 60 dias. Todo mundo tira de 30, né? Aí ele fez o requerimento, botou na mesa. Depois ele foi almoçar, depois ele voltou e falou, vou analisar os requerimentos. E aí ele analisou, eu acho que esse juiz aqui merece. Que é ele mesmo, né? E daí ele lavrou autorizando. Então, nós somos assim, a gente é juiz assim. Tudo para nós e nada para o outro. Então, nosso senso de justiça é esse senso primitivo, egoísta. É um senso infantil. Psicologicamente, nós somos crianças, fazemos pirraça. Freud chama de regressão. Mas, na verdade, vulgarmente falando, é a pirraça. O marido fala um desaforo para a mulher de manhã, aí ele vai trabalhar. Aí lá ele envolve com um monte de coisa e esquece, né? Porque quem bate esquece, né? Quem apanha não. Aí chega à tarde, ele chega sorrindo, janta, e aí quando vai à noite ele está fazendo carinho nela, ela sai para lá. Se vingou. É a pirraça. Né? Então, e nós fazemos isso o tempo todo, nós nos vingamos o tempo todo, e pior, inconsciente. Então é legal quando Freud denuncia isso, a gente dizia mais. Então o nosso senso de justiça é absurdo. Eu tenho um amigo
que ele cismou que os pais têm de dar patrimônio ele em vida. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Desculpe se entrou na cabeça de alguém, mas na minha não entra. E ele é profundamente magoado com o pai e a mãe, porque eles não deram patrimônio para ele. O pai e a mãe cedeu um apartamento para ele morar, deu um carro, que eu nem isso eu faço com os meus filhos, mas fizeram com ele. Ele é um homem de 50 anos. Deram um carro, um Honda Civic para ele andar, mas nada no nome dele. Então a indignação dele é que não está no nome dele. Então ele diz que é uma injustiça, que ele se sente discriminado, ele vai processar os pais por, como é que chama das crianças? Bullying familiar. Eu digo, mas cada uma que a pessoa me inventa. Minha vontade é falar, estou vendo na sua cara, você é de 50 anos, vai trabalhar, meu filho. O seu pai tem o que tem, porque trabalhou. Então é um ser de justiça, que é estranho. Se o nosso ser de justiça fosse justo, não haveriam as brigas nos tribunais por causa de herança. Um amigo meu estava me contando que, graças a Deus, conseguiu fechar acordo com relação à companheira dele, mais duas pessoas, as duas mulheres, três irmãs. Tem 15 anos que as três estão brigando no tribunal. O patrimônio dilapidando, porque ninguém pode tomar posse, porque é das três. Aí, graças ao bom Deus, um milagre aconteceu que a irmã mais turrona, que não queria fechar o negócio, aceitou. E parece que hoje ou amanhã elas vão no fórum para acabar com a briga que levou 15 anos. Essa é a irmã dela, só as três. Mas porque uma queria um pedaço A, que a outra também quer, e tal. Se vender também aquela que quer o pedaço A também não aceita vender, e, enfim. Perdurou por 15 anos de obsessão por um patrimônio que não é delas, nem será. Elas demorou 15 anos, então é 15 anos a menos para usufruir daquele patrimônio, que quando morrer vai ficar, não dá para levar. Então é o senso de justiça, é a infantilidade, é a vida na caverna, é o senso de Narciso. Nós somos narcisistas. O que é a história do Narciso da mitologia grega? Eu vou resumir para vocês aqui. Eu gosto muito de contar em encontro de casais. Narciso e Eco. Narciso era um jovem muito bonito. E Eco era uma jovem, uma menina, uma ninfa, que se apaixonou por Narciso. Ela só pensava nele, suspirava, igual as mulheres quando estão apaixonadas. E era Narciso, mas o Narciso não queria nada com a voz do Brasil. Ele rejeitou a Eco. E a Eco entristeceu, entrou em profunda depressão. E a Eco estava morrendo de desgosto pela indiferença do Narciso. Olha, vocês sabem que as mulheres são unidas. As outras ninfas se reuniram e foram até Zeus e falaram com Zeus: tome providência naquele seu filho, porque o Narciso é um semideus. Tome providência que aquele infeliz está matando a nossa amiga, senão nós vamos fazer uma greve geral. De todas as mulheres da Grécia, todas as mulheres do Olimpo, e até a mulher de Zeus, a Hera estava no meio também. Isso é por minha conta, não está na história não. Então, eu sei que Zeus ficou tão assustado que ele falou: tá bom, vou punir Narciso. E puniu Narciso. De maneira que Narciso, ele criou uma cena para que Narciso se apaixonasse pela própria imagem. Narciso foi ao lago pegar água. Quando ele olhou no lago, ele olhou e disse: gente, que homem bonito, que coisa mais linda, eu quero me casar com esse homem. Eu nunca vi algo tão bonito. Era reflexo da imagem dele no lago. Ele disse: mas que coisa mais linda. E a sensação que ele tinha, que a imagem ia fazendo assim para ele. E ele ia, e ele disse: gente, eu agora descobri que eu gosto de homem, porque esse aí é lindo. Eu quero viver para sempre com ele. E aí ele caiu no lago.
e morreu. É a punição. Outros dizem que ele ficou tão maravilhado que ficou olhando para a imagem. E aí ele não comeu, ele não bebeu, ele saiu dali, morreu seco, olhando a própria imagem. Tem várias versões. Então nós somos narcisos. O narcisismo tem a sua maior manifestação por volta dos 2, 3 anos, no que a gente chama de egocentrismo. Quando a criança diz, é meu, isso é meu, não pode, é meu. Às vezes a criança se aposta do brinquedo da outra. E é uma luta para a gente conseguir convencer. Meu filho, não é seu. Não, é meu, porque não importa o que você diga, é o sentimento dela que está dizendo que é dela. E aí as mães, os pais têm um jogo de cintura. E não deixa com ele, depois ele vai distrair e a gente pega de volta. Isso quando a mãe da dona do brinquedo fala, não, pode levar. Como se fosse dela o brinquedo, né? Ela não tem esse direito. Quem tem que resolver é a criança. O bom mesmo é pegar de volta, porque não era aquela criança. Então nós somos assim, crianças psicológicas. É por isso que consultórios de psicanálise estão cheios. Cheio de gente de criança querendo falar da própria infância, da dificuldade em se relacionar com os outros, que tudo é dele, egocentrismo, narcisismo, o tempo dele. Já repararam como somos? De manhã, eu estava olhando hoje de manhã, hoje acordei às 5 e estava olhando a trânsito tranquilo em Macaé. Aí eu pensei, daqui a pouquinho começa o bicho pegar. O horário de pico, né? E aí a gente sai de casa dizendo, eu vou chegar no trabalho daqui a 30 minutos. Aí eu transgarrafo. Ou então alguém está fazendo a passeata, uma greve. Caramba, o cara tem tanto lugar para fazer a passeata, ele vai fazer exatamente na rua que eu tenho que passar. Vocês veem que absurdo? O povo está querendo protestar, botar fogo no pneu, não sei o que, mas na rua, não podia ser na outra rua. Na rua onde os outros passam, tinha que ser na minha rua. Ou seja, a pessoa quer ser consultada se pode fazer greve ou não. É o bonitão, entendeu? Ó, senhora Luiz, seu bonitão, a gente está pensando em fazer uma greve amanhã. Qual é o melhor horário para fazer a greve? A gente se acha. Mas como é que pode? Por que o voo está atrasado? Adiantar não adianta, só atrasar. Por que fulano resolveu fazer isso agora? A gente leva para o lado pessoal narcisista junto com a gente. Fulano não vai com a minha cara. Você já percebeu que ele está sempre de olho fechado? É porque ele é cego, não é porque ele não vai com a sua cara. Então a gente leva tudo para o lado pessoal, e isso dificulta e gera mágoas. A grande maioria do problema que temos com as pessoas são criações nossas. Nós construímos. Por isso a necessidade do perdão. Por isso a dificuldade em perdoar. Minha filha, ela faz de propósito. Ela não arruma a cama dela quando levanta só para me fazer raiva. A mãe se acha. Aí a mãe vem falar isso para mim no consultório, eu digo, querida, quantos anos tem sua filha? 15. Eu tenho uma dessas em casa. Oh, meu Deus. É uma benção. A minha está fazendo aniversário hoje, está fazendo 16, é minha caçulinha. Não posso nem falar mal dela, porque ela pode estar no Facebook assistindo. É meu docinho de coco, a minha Ana Luísa. Ana Luísa é tão doce, abriu parênteses aqui, até para poder ficar mal com ela. Quando eu chegava de viagem, porque quando ela nasceu eu já viajava, né? Ela tem 16, eu viajo há 30. Então ela tinha, Jorge, mais ou menos uns 4 ou 5 aninhos. Então ela batia aqui assim, abaixo da minha cintura. Quando eu chegava de viagem, Cristian, ela abraçava as minhas 2 pernas. E era uma coisa difícil, porque você abraça as suas 2 pernas, você perde o equilíbrio. E ficava agarradinha, igual um carrapato. Ela não falava nada. Ficava ali. 2, 3, 4 minutos. Então eu entendi que ela estava dizendo assim, que bom que você voltou para casa, papai. Eu estava com saudade de você. Era a maneira que ela tinha de se comunicar comigo. Daquele tamanho. Então é uma coisa que eu não me esqueço.
Aí depois cresce, fica mais difícil, vai para a escola, não quer que você chegue aí. Eu já fazia só para sacanear. Eu vou agora conhecer, hoje eu vou conhecer só. Não, papai, não, fica aí, papai. Vou conhecer sua professora. Não, pai, o teu pai chorou. Porque ela quer um filme com os coleguinhas, o papai ia na sala de aula, né? Então, aí eu disse para a mãe, toda criança, adolescente normal, não arruma a cama, não lava o prato quando você pede, é quando ela quer. O que você tem é o seu teste de paciência. Fulano, arruma sua cama. Tá bom, mãe. Está bom quer dizer, não vou arrumar. Fulano, você arrumou sua cama? Já vou, mãe. Esse já vou quer dizer, não arrumei. E assim, então, não é pessoal, não é com você. Eles têm um hormônio que gera preguiça neles. Isso é real, gente. Não é brincadeira. Os adolescentes, eles têm um hormônio da preguiça. Eles têm uma preguiça. Minha esposa diz que um adolescente amarrando o tênis, ele não consegue. Se ele abaixar, pode ver que o tênis deles não é de amarrar. Quando é, eles já amarram antes de enfiar o pé. Porque se eles abaixar para amarrar o tênis, eles dormem. De tanta preguiça. Então é da idade mesmo. É os hormônios que tem em grande quantidade provocam preguiça mesmo. São preguiçosos. E a mãe fala, é de propósito. Ela quer me irritar. Não quer nada com você. É com ela a questão. Você que está levando para o lado pessoal. Então muitas vezes nós criamos situações que nos geram mágoas. Mágoas que doem. Porque na verdade quem é que nos magoa? Não é o estranho, é a pessoa amada. Na verdade ninguém nos magoa. A pergunta seria, com quem nós nos sentimos magoados? Porque somos nós quem sentimos, não é o outro que faz. Se fosse o outro que fizesse, por que tem resultado diferente? A pessoa tem a mesma atitude com duas pessoas diferentes, uma fica magoada, a outra tira de letra. Então somos nós quem nos magoamos. Somos nós quem nos culpamos. Por isso, nós precisamos perdoar ou nos perdoar. Eu falo do perdão na aula de psicologia na faculdade. Claro que eu não cito Allan Kardec, mas eu falo. Falo citando Freud, Sócrates, tem um monte que eu posso citar, Aristóteles. Então, na aula de psicologia, o ano passado, uma aluna, eu estava falando do perdão, da necessidade, para alunos do curso de Direito. A justiça interna e a necessidade de perdoar. Citei inclusive Shakespeare. Shakespeare diz o seguinte: ficar magoado é como dar veneno, é querer matar o outro tomando você o veneno. Ficar magoado, eu vou repetir a frase de forma correta. Ficar magoado é como querer matar o outro tomando você o veneno. Gente, não, por isso, eu tomo veneno, quem é que morre? Alô? Se eu quero matar o outro, é ele que toma o veneno, não eu. Se eu tomo, quem morre sou eu. Porque a mágoa só faz mal ao seu portador, não é o outro. E com esse princípio, eu estava falando com os alunos de Direito, da necessidade do perdão nas suas relações, porque rivalidade entre advogados, clientes e tal, eles vão precisar muito do perdão. E uma aluna então me disse: professor, o senhor veja bem, eu tenho uma amiga de infância, quer dizer, amiga não, foi minha amiga, que nós somos amigas desde o jardim da infância. Desde que eu me conheço por gente, nós brincávamos juntas, íamos para a escola juntas, fizemos o prezinho juntos, fizemos o ensino fundamental juntas, fizemos o ensino médio, não desgrudávamos. Só na universidade que a gente se separou. Eu fui fazer Direito, ela foi fazer Administração. Se não, estaríamos juntos. Eu disse, que relação boa. Ela disse, mas eu não acabei de contar a história. Eu tinha um namorado com quem eu namorei durante 5 anos. Estávamos noivos. Faltavam 6 meses para nós nos casarmos. Sem mais, sem menos, a relação esfriou. E o infeliz do meu noivo terminou o relacionamento comigo. Eu apertei ele, que eu achei muito estranho.
Ele me confessou que ele estava apaixonado pela minha melhor amiga. Sabe o que aconteceu, professor? 3 meses depois ele se casou com a infeliz. Ele ficou 5 anos me enrolando, mas com ela bastou 3 meses para se casar. E agora o senhor pede para eu perdoar essa desgraçada. Eu quero que ela morra. Essa fura-olho. Olha o que ela fez comigo. Eu fui traída 2 vezes, professor. Fui traída pelo noivo e pela melhor amiga. Como é que eu vou perdoar esses 2? Eu disse, se eu fosse você, eu perdoaria. Ela disse, por quê? Porque tem quanto tempo que eles estão casados? Ela falou, estão em lua de mel, faz 1 mês e pouco. Eu digo, e você tem quanto tempo que não dorme? Ela disse, desde que aconteceu, eu não durmo, meu sono está perturbado. Eu durmo 1 hora, 2 horas por noite. Durmo, acordo, pensando nisso. Eu digo, eu aposto o meu salário que o seu ex-noivo dorme a noite toda, se bobear ainda ronca. Ainda mais depois de uma noite de amor, lua de mel, rala e rola. Ele dorme com a beleza. E você é que está perdendo o sono. Então o seu prejuízo foi triplicado, porque você está perdendo. Você perdeu o noivo, perdeu a amiga e agora está perdendo o sono e a saúde. Então eu te sugiro perdoar por você. É essa jogada do perdão, porque a gente pensa em perdoar pelo outro. Quando a gente descobre que a questão é para nós, a coisa muda. Isso não é egoísmo, isso é auto-amor. Porque o narcisismo nos tira o foco do que seja amor. Querer que o outro faça do jeito que a gente quer, ande no nosso tempo, vista do jeito que a gente quer. Quer dizer, o noivo tinha que casar com ela, porque ela determinou que tinha que casar com ela. E ele não tem vontade? Ele não pode mudar de ideia? As relações se mantêm pela própria relação. Qualquer pessoa pode mudar de ideia. Sou casado há 25 anos, sou apaixonado pela minha esposa, disse ontem, digo sempre, até para poder manter o juízo na minha cabeça, né? Porque o assédio, sabe, médium, palestrante, escritor, não tem dinheiro não, mas tem essas coisas que atraem. Mediunidade atrai. Às vezes eu vou abraçar uma moça, eu vou virando para trás e ela vai virando para frente, e eu vou virando para trás, daqui a pouquinho eu estou flutuando. Porque eu abraço só na cintura para cima, às vezes o marido está do lado, não quero ter vida longa. Então, 25 anos de casado. Se depender de mim, eu vou ficar com a dona Jairus até que a morte separe. Depois que separar, do outro lado também, porque eu sou um cara animado. Agora, depende dela. E se ela falar, Luiz, você sabe que eu estou apaixonado pelo vizinho, fortão, bonitão, tá malhando, você não malha, barriguinha está crescendo, e eu quero ir embora com ele, o que eu vou fazer? Então a relação só vai se manter enquanto as 2 partes quiserem. Ela não pode fazer porque eu mas eu te amo. Sim, daí? Ela vai dizer assim, e o Kiko? O que eu tenho com isso? Né? Então, as relações se mantêm quando as 2 partes quiserem. Eu respeito ao outro. Eu disse à minha aluna, olha, pensa bem, vamos refletir. Essa moça realmente é sua amiga? Não, professor, é sua amiga. Eu vou te provar que ela é sua amiga. Esse seu noivo fura-olho, do mesmo jeito que ele te traiu, ele vai trair ela também. Veja que estorvo que ela tirou da sua vida. Isso é amigo ou não é? Ela não tinha pensado por esse lado. Ela te livrou de um abacaxi, de um homem que é desonesto com as suas relações, né? Como é que chama? A palavra a gente quase não usa mais, um infiel, está até fora de moda. A palavra infiel, pode tudo os outros, quando faz com você não é assim não, né? A monogamia, diz os espíritos, é o maior avanço que a humanidade teve, não dá para a gente retrogradar. Então perdoar é você se libertar do peso.
É você pensar que o outro não fez de propósito. É você pensar que o outro estava no jeito dele. A pessoa acordou com a tromba virada. Como diz os meus alunos, domingo a esposa estava de calça jeans, sei lá. Então naquele dia a pessoa está de mau humor. E aí a gente leva lá o pessoal. E tem uns paranoias, um negócio esquisito. Ontem eu cheguei aqui na casa, no Lar Francisco, 6 horas. A palestra era 7h30. Hoje eu tive que chegar um pouco mais tarde, porque eu estava fazendo terapia com uma paciente por Skype. Mas ontem eu cheguei cedo. E aí eu me lembrei, George, de um fato que aconteceu na nossa casa. Tinha um camarada na nossa casa, ele não estava mais não. Ele mudou de cidade. O nome dele era Jorge. Não era George, era Jorge. O Jorge, ele era hiperativo. Se ele sentasse um pouquinho e começava a descer água, ele lacrimejava. De tão hiperativo que ele era. E também médio de ectoplasmia. Descobri que o médio de ectoplasmia, pessoa que tem muito sono, que boceja com muita facilidade, é um doador de ectoplasma. Então o Jorge não sossegava. Aí, Jorge chegava no centro espírita 1 hora antes, como os trabalhadores chegam para ajeitar as coisas. E chegou lá uma senhora, vou inventar um nome para ela aqui, para que ela não saiba que eu estou falando dela. Vamos colocar a Dona Maria. Dona Maria chegou mais cedo e sentou na última cadeira e ficou com o olhinho fechado e as mãos postas assim, orando, se harmonizando. E o Jorge, meu filho Jorge, liga o som, e liga o ventilador, e arruma a cadeira, e arrasta a cadeira para cá, e arrasta para lá, e arrasta para cá, e arrasta para lá. Aí ela disse: Luísio, pelo amor de Deus, manda esse rapaz sossegar o facho, porque ele está atrapalhando a minha concentração. Eu disse: engraçado, para você se concentrar, alguém teve que limpar a cadeira onde você está sentado. E é um maluco desse que limpa a cadeira que você sentou. E de mais a mais, você não está concentrada coisa nenhuma, você está perturbada. Você é igual aquela mensagem de Jesus: túmulos caiados por fora, mas por dentro sabe Deus o que passa. Ele pelo menos está fazendo de coração puro, ele está servindo Jesus. Então, desculpas, eu não vou poder pedir para ele parar, não. Eu sugiro você parar de se perturbar com ele. Sabe o que é isso? É a culpa. Você está à toa e está se sentindo culpada porque o outro está trabalhando. Então a gente se perturba com o outro. Um outro companheiro chegou, eu estou lá ajeitando as coisas e ele está lá sentado com a cara feia. E eu estou lá, ajeitando a cara. E dado um momento ele levantou e falou assim: está com raiva de mim? Eu disse: não, que eu saiba, só sem consciência você está vendo meu pensamento. Ele disse: porque desde que eu cheguei, você não me deu um abraço. Eu até lembrei do rapaz aí da técnica do abraço. Se ele tivesse estado na nossa casa, teria evitado isso. Desde que eu cheguei, você não me deu um abraço. Então eu estou achando que você está com raiva de mim, você não gosta de mim. Aliás, eu acho que você nunca foi com a minha cara. Ele realmente estava corporado aquele dia, estava por conta do bicho. E eu também, que às vezes também, eu fico incorporado também com Jesus, né? Mas é Jesus o sapateiro, não é Jesus de Nazaré, não. Aí eu disse assim: meu amigo, a distância entre você e eu é a mesma. Por que eu tenho que ir aí? Não é você que está com vontade de ter um abraço? Estou aqui, ó. Você tem que vir, venha cá me abraçar, que eu estou aqui, que é só abraço, eu sou carente, eu adoro abraçar. Mas por favor, ande um pouquinho. Você está aí sentadinho, eu estou trabalhando, dando um duro desgraçado, e você dizendo que eu estou. Que problema pessoal com você? Tenha santa paciência. Então nós levamos muito para o lado pessoal. Nos milindramos. Eu sei que aqui no Lar Francisco não tem problema, mas na nossa casa o milindro é uma praga. É uma praga. Fulana não gosta de mim, Cicrana nunca me cumprimentou, Bertana não senta do meu lado, o fulano não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, olha para você mesmo. Vá até o outro, chega para o outro e fala: na verdade, sabe o que acontece? Eu sou carente para te abraçar, me dá um abraço aqui, por caridade, a pessoa vai te abraçar. A pessoa vai te abraçar, você fica lá. Se você quer comer, você que tem que ter a comida, não é a comida que vem até você.
E nós não, que minha filha não gosta de mim, que minha mãe não gosta de mim, que meu filho no ano de 1955, ele me disse, pelo amor de Deus, estamos em 2016, você vai para o umbral, vai ficar lá 10 anos pensando na mágoa do seu filho, perdoa ele. É mais barato. É mais barato. Te faz bem. É essa a proposta do perdão. É atravessar o muro do orgulho. É dar um passo a mais. É vencer o narciso. É saber que o mundo não foi feito para nós. Ou foi feito para todos nós. E não para mim. Eu tenho fé em Deus que eu vou passar no concurso. Então Deus é assim, Ele escolhe você e passa você, que é o preferido dele. E aquele pobre coitado que ralou para estudar não vai passar, porque você pediu a Deus, você orou, você ajoelhou. Olha como é que a gente é. Meu filho falou, papai, você pode orar? Meu filho passou no mestrado semana passada. Você pode orar para a minha prova, papai? Eu digo, vou orar, filho, mas você tem que ter estudado. Você estudou? Eu disse, estudei, então vou orar para que os espíritos se ajudem a buscar na inconsciência. Tem que ter alguma coisa lá e trazer para a consciência. Se não tiver nada lá, cola eles não dão, não. Não conheço nem um espírito que dá cola. Aí ele passou, falou, pai, a sua oração funcionou. Eu digo, e o seu estudo também. Então a gente tem uma noção muito infantil da vida. Muito infantil. Cada um de nós nesse momento, as nossas mágoas, sobre a nossa inimizade com o irmão consanguíneo, porque não é longe não, gente. O negócio é de perto. O nosso irmão, a mãe, aquela mãe difícil. Quem disse que tinha que ser fácil? Lembra da palestra de ontem? Que eu falei do até pagar o último centinho da mesma cela? Sua mãe, você tomou o marido dela, agora tem raiva de você. O que pode se fazer agora? Com o tempo, você vai reverter isso. Ah, eu tenho uma filha que é muito difícil, eu tenho um filho que é muito difícil. Quem disse que é fácil? O passo do vizinho é sempre mais feio. Eu queria ter a família de fulano, olha, todo mundo harmonizado. Todos os domingos eles estão em festa. O pai sempre dá um abraço no filho. Meu filho nem olha para minha cara. Mas é o que você vê. Na intimidade. Será como é que é? Então, cada um de nós, se a gente olhar, nós vamos ver que a grande maioria dos nossos laços de mágoa foram construídos por causa da imaturidade, por causa do nosso narcisismo. Só por isso. A grande maioria. E um pouquinho de sobrar, a gente vai fazer também um pouquinho de esforço. Afinal, somos cristãos. Jesus foi pregado na cruz sem merecer. E nós, cá para nós, não merecemos até mais. É que Deus tem muita misericórdia de nós. O senhor fala, o Espírita ensina que ensina que tem que ter merecimento. Mentira. Tem nada. Se for olhar o que a gente merece, a gente não estava nem andando. Nem andando. Chegou um companheiro lá na nossa casa, reclamando porque ele perdeu esse dedo aqui, não. 2 pedaços desse dedo aqui e um desse aqui. A serra passou assim. Aí ele falou, puxa vida, você vê, eu sou um homem que aplica o passe, agora meu passe já vai sair com defeito. E olha o que aconteceu com a minha mão. Isso é um merecimento? Eu disse, não, isso é misericórdia. É porque você, na verdade, o que você merecia mesmo, meu amigo, era perder o braço. Porque você mandava cortar o braço das pessoas que roubavam na vida passada. Mas como você é uma pessoa que trabalha no bem, você é um oficineiro de jovem carente, eles precisam, não é porque é por você não, é pelos meninos. Eles precisam de um professor de marcenaria para os meninos. Então assim, vamos deixar o braço com ele por enquanto, para poder ensinar os meninos. No dia que você parar de ensinar os meninos, você perde o resto, porque é o que você merece. E é assim que acontece conosco.
Mas Deus é misericordioso. A justiça não nos pune. João de antes deixa isso bem claro no livro Jesus e a Atualidade. A justiça divina não pune, ela educa. É diferente. Deus não é um banqueiro que você deve ter que pagar. Se a gente pagasse tudo que a gente deve, a gente nem estava aqui. Sabe Deus aonde? Deus quer a nossa educação, a nossa evolução. Ok? Então vamos para um intervalo de 15 minutos, tá certo? E na segunda parte faremos a prática do perdão. A gente pode, no final da prática, abrir para alguma pergunta, caso vocês queiram, porque ele interrompeu, né? Vocês queiram fazer alguma pergunta. Bom, agora, para a gente se situar, nessa segunda parte, nós vamos fazer a parte prática, né? Normalmente a gente abre para pergunta, mas a gente está com um horário avançado. Eu vou pedir primeiro que vocês se levantem. Antes de levantar, eu vou explicar como é que vai ser o exercício. É um exercício de respiração. É como os bebês respiram. A gente desaprende. Preocupados com a elegância, a gente desaprende de respirar. Então, é como se você fosse encher um saco de ar. Você pode colocar a mão no abdômen para ver a sua barriga projetar. Se a sua barriga projetar, por exemplo, a mão, significa que você está respirando certo. Se o seu peito projetar, fazer assim, ó, está errado. É aqui, é assim, ó. Então você puxa pelas narinas e enche e para um pouquinho, assim, ó. E depois libera pela boca suavemente. E vai esvaziando, ó. Durante 3 vezes. Vamos levantar? Vamos lá. Vamos começar então. Lembra de puxar o ar pelo nariz. Tá? Então vamos lá. É embaixo, né? Porque a barriga. Segura. 1, 2 e libera. De novo. 1, 2 e libera pela boca. Tudo. Terceira e última vez. E libera. Vai fazendo suavemente, pode sentar. Toda vez que vocês estiverem sob tensão, sob algum, aborrecido, nervoso, agitado, faça esse exercício. Você manda oxigênio para o cérebro e provoca um imediato relaxamento. Isso é mecânico. Isso automaticamente a gente relaxa. Para dormir, ter insônia, faça esse exercício e vá relaxando, tá bom? Agora eu vou pedir o Marcos para colocar uma música tranquila e eu preciso que vocês me acompanhem, que vocês busquem um conforto máximo possível na cadeira, tá certo? Fechem os olhos. Isso. Com os olhos fechados, mantendo a mesma respiração. Você que está em casa aí pela internet, a mesma coisa. É como se você está presente no Lar Francisco. A ambiência espiritual se amplia e vai até você, nos Estados Unidos, na Europa, não importa. Você está no Lar Francisco nesse momento, com a bênção do Frei Luiz, da equipe de Francisco de Assis. Então vamos lá, relaxa. Eu quero que você relaxe a testa. Imagine que você está dormindo sem nenhuma preocupação. Relaxa a testa. Isso. Relaxa os olhos. Deixa os olhos pesarem. Não tem problema, dá sono. Não se preocupe. Relaxa os olhos. As pálpebras dos olhos. Relaxa o rosto.
Relaxa o couro cabeludo. Imagine alguém fazendo cafuné. Relaxa o couro cabeludo. Relaxa a nuca. Relaxa os músculos do pescoço. Imagine alguém massageando os músculos do seu pescoço, retirando todas as tensões. Relaxa os ombros. Relaxa os braços. Relaxa as mãos que parecem anestesiadas. É assim mesmo. Relaxa os músculos das costas. Relaxa o peito. E escute o bater do seu coração. Você consegue. Você escuta o seu próprio coração batendo. Você está em harmonia com você mesmo. Relaxa os músculos da barriga. Relaxa a cintura. Relaxa os pés, as pernas. E os seus pés parecem anestesiados. Nós vamos fazer uma viagem astral, uma projeção do espírito. Temporariamente nós vamos deixar o corpo. E vocês vão caminhar comigo como se fosse uma caravana, todos andando. Nós vamos para uma praia. Eu quero que você sinta a areia massageando a sola dos seus pés. Sinta o cheiro de maresia, o barulho da água, do mar, a luz do sol aquecendo a sua epiderme, sua pele. Agora você vai fazer uma experiência de saltitar, dar um salto. E você vai ver como você está leve. Agora nós vamos entrar em uma mata atlântica, muito tradicional na nossa região. Você vai sentir as folhas secas embaixo dos seus pés. Os pássaros nos convidando a entrar na mata. O sol penetra por entre as folhas das árvores. Estamos diante de um lago. Eu quero que você olhe para esse lago. O lago tem água límpida. Você olha para sua própria imagem refletida no lago. Fique olhando. Agora vai aparecer do seu lado a pessoa com quem você mais se sentiu magoado. Aquela pessoa que no seu entendimento te machucou. Era uma pessoa amada, que você entende que ela lhe fez mal. Agora ela surgiu aí do seu lado, no reflexo do lago. Eu quero que você vire para trás e olhe. Você veja que 3 metros diante de você está a pessoa. Eu sei que no íntimo tem uma repugnância, tem uma dor, a sua boca parece amarga, mas olhe para a pessoa, olhe para ela. Enquanto você olha para a pessoa, do alto, uma grande tocha de luz, um halo de luz, atinge diretamente o centro da sua cabeça, o centro coronário.
E você então sente um arrepiar. Você sente tremer por dentro de você mesma, por dentro de você mesmo. E aí você sente a vontade de perdoar. Olhe para a pessoa. Preste atenção no olhar dela. Ela não fez por mal. Eu sei que te machucou, mas ela não fez por mal. Olhe para ela e diga para ela: eu te perdoo. Eu sei que é difícil. Você pode falar devagarzinho: eu te perdoo. Se você olhar para os olhos dela, eles estão úmidos. Ela está emocionada. A pessoa se emociona porque essa pessoa não esperava a sua atitude. E você diz: eu te perdoo. Eu quero que você seja feliz. Você é filho de Deus, é filho de Deus. Eu quero que você seja feliz. Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Eu quero que você sopre em direção a essa pessoa, dá um sopro. Os Espíritos utilizam o sopro curador. Dentro de você vai sair um ventinho de paz, um ventinho de luz, e a pessoa vai perceber a sua intenção. Assopra para ela, dê o seu amor para ela. A irmã Sheila diz que tudo que damos ao outro fica conosco. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, como você soprou luz e paz para essa pessoa, essa luz e essa paz está dentro de você. Agora, você vai dizer para a pessoa: eu te amo. Eu sei que é difícil, mas se esforce. Diga: eu te amo. Eu te amo. Porque o amor também, quando você manda, ele volta para você. Eu te amo. Eu te amo. Agora dá um abraço nela. Um abraço demorado. Isso. Sinta o coração dela batendo junto do seu. Agora você vai dizer para a pessoa: eu quero que você seja feliz. Vá com Deus. E olha ela indo embora. Ela foi embora. Ela vai se afastando de você. E você fica só com você mesmo. Com você mesmo. Pode ser o ex-marido, a ex-esposa, o irmão, a filha. Mas o compromisso é de você com você mesmo, com você mesmo. Deixa ele ir em paz. Deixa ela ir em paz. Liberte-se. Sinta como você está leve. Olha a alegria que rola dentro de você nessa pequena experiência. Olha para o seu coração, para o seu peito, você vai ver uma imensidade de luz que sai, que entra. Você está sintonizado com Deus, porque o perdão é o instrumento de Deus. Agora você vai virar as costas e nós vamos vir embora. E toda vez que vier lembrança do
que aconteceu lá atrás, você vai lembrar desse momento, você dizendo: eu te perdoo, eu te amo. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho, filha de Deus. Você vai lembrar dessa frase. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Sou filha de Deus. Sou filha de Deus. Sou filho de Deus. Por isso eu perdoo. 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 Eu perdoo. Eu me perdoo. Eu te perdoo. Eu me perdoo. Eu te perdoo. Eu me perdoo. Estas frases você nunca mais vai esquecer. Agora perceba como você está leve. Toda aquela angústia que estava no seu peito sumiu. É o benefício do perdão. Tudo está leve. Você vai poder repetir essa experiência com cada pessoa. Hoje você se dedicou só a essa pessoa. Você está leve. Você está em harmonia com Deus. Sinta o cheiro do mato. Ouça o canto dos pássaros. Isso é integração com Deus. E vão saindo da mata. As folhas secas que massageiam seus pés. A água límpida ainda deixa aquela imagem de paz. E agora vamos passar pela praia. O seu centro coronário está todo iluminado. Abaixo dele, o centro cerebral, o terceiro olho. Sua cabeça está tranquila. Seus pensamentos alinhados. Seu campo de visão dilatada. É o centro cerebral que está iluminado. Sua voz tranquila. Sua audição dilatada é o centro laríngeo. E as mãos dos enfermeiros do Frei Luiz continuam a movimentar em círculos de 360 graus em torno de você. Você está no próprio Frei Luiz do mundo espiritual, se libertando de você mesmo, de você mesmo. Agora as mãos dos freis vão passar agora próximo ao seu centro cardíaco, para fortalecer o seu coração físico, a bomba que manda sangue para o corpo inteiro. Agora as mãos deles, cheias de luz, envolvem o centro esplênico, o centro das emoções, que fisicamente envolve o baço, pâncreas, pulmões, toda a filtragem. Deixa a mágoa sair nas mãos do Frei. Deixa a tristeza sair nas mãos do Frei. Deixa a depressão sair na mão do Frei. Deixa a sua ansiedade sair. Agora é só você. Pense só em você. E agora as mãos do Frei, nesse ambiente da praia, na integração com a natureza, ela agora atinge o seu centro gástrico, regulando toda a sua região alimentar. O intestino grosso, o intestino delgado, a harmonia da alimentação. E agora atinge o seu centro genésico, o centro da reprodução, da sexualidade, da genitália. Está tudo equilibrado. Você que é mulher, os seus ovários, o seu útero está em harmonia. Isso vai minimizar o desconforto da menstruação.
Você que é homem, a sua próstata está equilibrada, está nas mãos dos freios. E as mãos ainda desses bondosos trabalhadores, circulando em torno de você, vai até os seus pés. E você sente um arrepio, porque todo o seu corpo está iluminado. Agora nós vamos voltar devagar para o lar Francisco. E aos poucos você vai tomando posse do seu corpo físico. Agora integrou o corpo espiritual e o corpo físico, o corpo mental e o corpo físico. E essas palavras vão ficar na sua cabeça. Eu perdoo, eu me perdoo, eu te perdoo. Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Nasci para ser feliz. 5. Nasci para ser feliz. 4. Eu me perdoo, eu te perdoo, eu perdoo. 3. Eu te perdoo, eu me perdoo. 2. Sou filho de Deus. 1. Abre os olhos suavemente, tranquilos, prolongar. Talvez nem todos tenham conseguido. Talvez tenham mais desafetos. Mas com a bênção da tecnologia, isso ficou gravado. E vocês podem repetir depois em casa. E há quem diga que o mundo está piorando. Vejam vocês. O perdão é um desafio para cada um de nós. Antes da gente caminhar para o encerramento, eu quero deixar registrado aqui na internet a contribuição de vocês. Aqueles que compraram os livros, e o George vai ficar com os livros aí para aqueles que ainda não adquiriram, pagaram o serviço do pedreiro que construiu, e a testemunha está aqui na internet ao vivo, a sala de atendimento espiritual do Grupo Espírita Francisca e Sonilo, lá de Uriaé, Minas Gerais. É o grupo espírita que pertenceu aos meus avós. Eu sou espírita já da 3ª geração. E uma vez por mês eu atendo de 13 a 15 pessoas gratuitamente. Nem o livro elas compram, elas precisam comprar. E o pedreiro trabalha lá 3 semanas. E o ajudante, que é o mais barato, nós já pagamos. E agora vamos pagar com o dinheiro que vocês contribuíram para o livro. Então é uma mensagem que tem dupla ação. De um lado, vocês vão deliciar com as mensagens do Jordano, ou vão continuar a conversar comigo os livros da minha autoria. De outro lado, cada pessoa que em desespero recebeu o consolo é mérito de vocês. Porque nós nascemos aqui para amar. É isso que nós vamos fazer na terra. É tão necessário que nós amemos, que tenhamos em nossos corações a lucidez para não nos perdermos as coisas pequenas quando nos fazem o mal. O conflito não deve ser nosso. O conflito é do outro. Também Jesus, que não mereceu, foi pregado na cruz e sofreu todos os males
que alguém podia passar nesses momentos que se aproxima a comemoração do nascimento do Senhor. É importante que os espíritos encarnados e desencarnados, cristãos e espíritas, se voltem para dentro e ofereçam ao aniversariante o melhor presente, o óbolo da viúva, o sacrifício. No passado, era oferecido a novilha, a ovelha, o carneiro. O sacrifício hoje é de 2 meses. Procure a pessoa que você magoou e peça perdão. Não importa o que ela diga, importa o que você sente. Perdoe aquele que te fez, que te magoou, que te fez mal. E perceberá o quão bom é estar perto do Senhor. Que Jesus, o nosso Mestre Iluminado, envolva a cada coração aqui presente, envolva as famílias aqui representadas, iluminando os vossos lares. Que o Mestre Jesus proteja a todos os trabalhadores dessa instituição que homenageia Francisco de Assis. Eu que sou pequeno e vos agradeço pela caridade de me ouvirem. Muita luz, muita paz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, do pequeno servidor Luiz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos espirituais, pela oportunidade de estar aqui, nesse reencontro. Que assim seja.